bem-vindos. Esse é o Cozinha Profissional TV. Hoje é dia 5/8. Cozinha Profissional TV é o seu programa semanal aqui pela UTV para falar sobre assuntos ligados ao setor de food service, né? Vocês já conhecem, a gente tem os canais abertos aqui para o pessoal da UTV participar. Daqui a pouco a Juliana vai falar sobre isso. Antes de passar para a Juliana, queria mostrar aqui a nossa última edição da revista Cozinha Profissional. Quem esteve na FISPAL conseguiu dar uma olhadinha nessa edição aqui. Essa edição tem essa matéria de capa que fala sobre o atendimento. A gente foi atrás de profissionais ali do food service para falar sobre as principais dicas do atendimento. Então, para a gente sair daquela de temos que atender melhor, para a gente falar exatamente como que é esse atender melhor. Então, aqui você encontra várias dicas para você usar na sua gestão, passar para a sua equipe. Enfim, além disso, a gente tem um bate-papo com o crítico gastronômico Josimar Melo. Está bem interessante, vale a pena conferir. Acredito que nem precisa falar direito quem é o Josimar, todo mundo conhece, profissional renomado, profissional que faz a diferença no mercado, falou sobre o mercado, falou sobre como deve ser a crítica, tem toda essa questão da crítica prejudicar ou não o negócio, como que é a questão dos preços, enfim, todos esses assuntos. Nossa próxima edição já está quase saindo, aí vocês vão conferir na matéria de capa, um texto para falar para aqueles estabelecimentos que estão visando uma expansão. Então, você vai escolher uma franquia, você vai escolher outras unidades, enfim, ali vão ter profissionais, inclusive, agradecer a ajuda do Sebrae, que nessas questões de administração sempre auxilia a gente. Bem interessante também a próxima edição, vocês não perdem. Tem também o bate-papo com o Thiago Locatelli, o sommelier Thiago Locatelli, sensacional também o trabalho dele. Próxima edição, logo mais com vocês. Como eu falei aqui, Juliana, com os canais abertos para a comunicação do pessoal, tudo bom? Boa tarde, Thiago. Boa tarde a todos. Eu quero deixar as nossas redes sociais para você poder entrar em contato com a gente. O nosso Twitter é @cpfoodservice, o Facebook é /revista Cozinha Profissional e nosso e-mail que é redacal@cozinhaprofissional.com.br. Lembrando que eu também estou no chat ainda com o nome do Thiago, mas você pode mandar seu comentário, sua sugestão, que a gente está aqui para responder. Perfeito, fica aberto os canais aí, tenho certeza que vocês vão participar. O tema de hoje, o nosso convidado de hoje é um profissional reconhecido no mercado, provavelmente vocês também conhecem ele, Diego Lozano, que é chefe confeiteiro. Tudo bom, Diego? Tudo bem, obrigado. Diego, obrigado por aceitar aqui o nosso convite, né? Queria começar falando, Diego, você sobre esse seu interesse por gastronomia, quando que começou isso? E queria que você já entrasse nessa especificação, né, que é a confeitaria, os doces. Se teve essa transição, você começou direto com os doces, como que foi seu interesse? Sim. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, prazer estar aqui. Eu comecei por acaso, né, então acho que como grande parte das pessoas estão por aí, eu comecei cozinhando em casa para minha mãe, sem grandes pretensões, fazendo comida mesmo, né, e um dia eu decidi fazer um bolo, que minha avó fazia, chamado bolo peteleco, e aquela receitinha de vó, escrita à mão e tudo mais. Na receita tinha vários ingredientes e tinha lá uma xícara de chá de açúcar e uma colher de sopa de uma sobremesa de sal, né? E não sei, na pouca experiência eu fiz a inversão, coloquei uma xícara de sal e uma colher de açúcar. E o bolo logicamente ficou impossível de comer, né? Ficou terrível. E não sei porque depois daquele dia eu vi que a parte da confeitaria era um pouco mais metódica, exigia uma atenção maior que a da cozinha quente, não desmerecendo de forma alguma, mas é uma coisa é mais metódica mesmo, assim. A cozinha quente é feeling, né? Você vai ali, se não tem uma coisa você substitui e tal. Confeitaria já é um pouco mais complexa. Então, desde aquele momento eu me apaixonei pela confeitaria e segui adiante. Então, não fiz outra coisa além disso. Foi um começo bacana, assim, e dali eu fui trabalhar em outros lugares, né? Então, trabalhei em confeitarias aqui dentro do Brasil, fui fazer estágios fora, trabalhei em grandes restaurantes dentro do Brasil, até chegar nos dias de hoje, basicamente. Você já começou, então, de forma ousada, ele tentando fazer uma inversão? Sim, uma coisa bom, eu já descobri que o sal não ia rolar muito bem ali naquela quantidade, né? Mas ele ajuda, mas não nesse caso. E quando que você decidiu, a gente sabe que tem toda essa questão do amor, geralmente quem trabalha com cozinha, trabalha como chefe, faz boa parte por amor, por paixão pelo que faz. Quando que você resolveu transformar isso numa profissão? Por que escolheu essa profissão? Você não chegou a fazer nada antes, né? Não, eu trabalhava assim um pouquinho com parte de design gráfico, assim, ajudava com elaboração de anúncios e tal, mas realmente assim, eu não imaginava fazer outra coisa, né?
Acho que quando eu estava com uns 19 anos que eu vi que eu poderia tornar isso de fato uma profissão. Já trabalhando nisso constantemente, né? Trabalhei direto aí dos 15 até os 19 e foi quando eu vi que tinha uma brecha, tinha uma oportunidade para levar como profissão e fazer isso meu ganha-pão, literalmente, né? Não deixando de lado o amor que eu tenho, que até hoje é maior que tudo. Então foi a partir daí mais ou menos. E como é que foi o seu estudo, Diego? Naquela época dava para estudar? Tinha mais para chefe de cozinha do que para confeiteiro? Eu acho que na época, assim, na época não tinha tantas opções, tinha um pouco mais voltado para chefe de cozinha em si. Confeitaria, pouquíssimo, né? Então, eu acho que é um dos motivos pelos quais eu montei a escola hoje em dia, que eu tive muita dificuldade em conseguir informação e encontrar quem passasse informação e quem também estivesse. Às vezes encontrava quem queria passar, mas não tinha aquela disposição ou tinha um pouco de medo de dividir as informações. Então, eu diria que hoje realmente, assim, eu acho que 80% a 85% do que eu sei é autodidata mesmo, de muita literatura, correr atrás, né? Depois com o avanço da internet, de pesquisas via internet e viagem, né? Eu fiz pouquíssimos cursos na minha vida, então acho que foi realmente na raça, literalmente, no jeitinho brasileiro. Como é que foi essas suas viagens, só para a gente já entrar nisso? Depois a gente vai falar sobre a escola do Diego, fica aqui na Vila Mariana, né? Sim, sim. E depois a gente explica direitinho, mas como é que foi? Você chegou trabalhando no Brasil, depois você foi estudar fora ou foi ao contrário? Como é que foi essa eu trabalhei no Brasil, eu trabalhei para 2 confeitarias, né? É engraçado que assim, eu estava até contando hoje de manhã para os alunos meus. Meu primeiro emprego, eu fui fazer um treinamento fora de São Paulo, em Florianópolis, e voltei para São Paulo para, de uma certa forma, comandar a confeitaria naquela época. Não tinha registrado na carteira que eu era chefe, nada disso, mas eu atuava como, né? Então, na época era eu e mais uma pessoa só, e muito trabalho e o cargo importante na época, assim, para pouca idade e tudo mais. De lá eu saí como chefe de uma confeitaria na Vila Olímpia, na época. Foi uma experiência bacana, porque de fato eu entrei como chefe, comandando uma equipe de 10 pessoas, todas muito mais velhas que eu na época. E aí de lá eu fui trabalhar em indústrias. Eu trabalhei em 2 indústrias grandes no mercado, então uma delas que vendia produtos Diet Light, que é onde eu pude aprender bastante, e na outra de chocolates, que aí foi onde eu criei uma paixão maior por chocolate. E nessa época eu ganhei acho que uns 2 ou 3 campeonatos no Brasil nesse meio tempo, e um deles me deu a possibilidade de ir para fora, né? Então trabalhar numa confeitaria bastante famosa lá fora, que chama Marque du Cobu, que é na Bélgica. E foi onde eu tive, assim, de uma certa forma, eu tinha uma visão completamente diferente do que era a confeitaria estrangeira, né? Que era o mundo, o paraíso e etc. Que não deixa de ser, realmente tem muita qualidade, mas nada que nós brasileiros não pudéssemos fazer. Então, quando eu voltei de lá, eu voltei com uma outra visão do negócio, né? Foi quando eu voltei realmente pensando em inovar e fazer o negócio acontecer. Você tem, inclusive, essa especialização em chocolates, né? Você é chocolatier também. Isso. Isso veio depois que você já tinha se formado, né? Já tinha conhecimento sobre confeitaria? Ou veio antes? Como é que foi essa... Eu sempre trabalhei com confeitaria desde que eu comecei. Eu tinha uma curiosidade grande por chocolate e depois que eu entrei nessa indústria de chocolate foi onde eu realmente onde me despertou a paixão maior. E aí eu comecei a ver que o chocolate, eu diria que é uma área completamente diferente da gastronomia como um todo, né? Eu acho que com o chocolate você pode fazer coisas inimagináveis, como uma simples mousse, um bombom, posso fazer esculturas, posso pintar quadros, posso pintar o rosto. Então o chocolate é lúdico, a aplicação dele é infinita. Você acha que o chocolate, tal como o vinho, a gente até falou isso aqui na semana passada, ele tem essa coisa do terroir, da mística, existe isso, por mais que isso não seja tão evidenciado quanto o vinho, existe? Existe, com certeza. Nós temos aí o chocolate de origem, que são chocolates que vêm de determinadas regiões e essas regiões têm o seu terroir. Então, uma delas, você prova o chocolate, tem uma nuance de defumado, outra de frutas vermelhas. Então, o chocolate ele é tão rico quanto o vinho e eu diria o café também. Então, estão lado a lado ali. Perfeito, talvez faltasse um pouco, não é que falta, mas dá para explorar isso aqui no Brasil, né? A gente tem a Amazônia, inclusive teve uma marca recente, eu não vou mencionar aqui, mas que lançou chocolates do Brasil, que dá um pouco de ênfase para esse produto. Juliana? Diego, eu queria que você comentasse assim um pouquinho o mercado de profissionais para essa área da confeitaria. Você acha que tem uma
oferta grande, uma procura grande? Como é que tá? Olha, tem a carência de profissionais. Eu costumo falar para os meus alunos que, no momento, eu acho que é a melhor área para se seguir dentro da gastronomia, né? Nós temos aí uma quantidade de chefes de cozinha na rua absurda, né? Como qualquer área, temos bons chefes, maus chefes e assim vai, né? Mas de confeitaria nós temos pouquíssimos profissionais interessados, por ser uma área completamente distinta, né? Então, é um momento para se investir nisso e para se profissionalizar. Eu acho que eu dei logicamente que a gente não tem, né, muitas opções de formação agora que está começando a acontecer o negócio, mas realmente eu acho que é a melhor área, né? Não se tem muito profissional e tem bastante mercado para explorar. Por que você acha que é importante essa especificação, essa formação específica na confeitaria? Porque deixa como falar de uma forma bonitinha assim, é uma área chata assim, porque ela sabe, é tudo pesadinho, é tudo bonitinho, é completamente diferente. Se o cara não for levemente metódico e, sabe, assim, daquele que gosta de tudo com extrema perfeição, não consegue. E tem um lado da confeitaria, que é a parte artística, que não é todo mundo que tem também. Então você tem que ter um dom artístico para poder seguir na área de confeitaria. Que o que se faz em confeitaria é inimaginável, assim, o que pode fazer. Né? Legal. Diego, ainda nesse assunto, assim, aproveitando aqui, você arrisca dizer, a gente tem, por exemplo, curso de chefe, curso básico de chefe, tem aqueles cursos base. Você arrisca dizer que na confeitaria é um pouco mais difícil esse tipo de conteúdo? Ou porque de repente a pessoa já tem que ir direto para a patisserie, já tem que ir direto para brigadeiro, já tem que logo no começo fechar um pouco mais o que ela quer fazer? Eu acho que é importante que a pessoa saiba de tudo para se considerar supostamente um chefe patissier, como dizem agora, o chefe de confeitaria, o pastry chef, ou como for. É importante que a pessoa saiba de tudo. Então ela tem que saber manusear ter domínio sobre toda a parte de confeitaria, que envolve chocolate, pasta americana, açúcar. Então ela é muito ampla, sabe? Eu vejo muita gente por aí que se diz chefe de confeitaria como um todo, mas é especializado em um determinado assunto, assim. Então precisa, assim, ter um foco maior, uma profissionalização melhor, para que a pessoa, eu acho que é bacana, a pessoa saber tudo e depois, sim, ela vai se especializar em determinado assunto, mas se surge uma oportunidade de fazer alguma outra coisa relacionada, ela está sempre preparada. Então é importante saber de tudo, sim. Você acha que tem muito profissional que não é da área praticando, de repente, ali a pessoa que fez o curso de gastronomia, que vai quebrar o galho no restaurante para fazer um doce, existe isso? Na maioria dos casos é assim que acontece, né? Então o cara, eu vejo muito disso, né? O cara de repente se formou como chefe, né? Fez o curso de cozinheiro e tudo mais, saiu de lá, foi trabalhar no restaurante, acabou caindo na confeitaria, quebrou um galho, quando viu estava envolvido naquilo. Às vezes acaba gostando, às vezes ele assim vai ser um eterno quebra-galho. Então falta sim um pouco mais de profissionalização na área específica, né? Então se a gente for ver dos cursos de formação mesmo assim, o que o pessoal tem de confeitaria na grade é muito pouco para o que a área tem a oferecer. Então, precisa um pouquinho de mais de tempo de estudo. E curiosidade, Diego, nesses casos, tem dono de restaurante que procura a capacitação, ele vai até você para procurar a sua escola, ou geralmente são os próprios profissionais? Hoje eu diria que assim, no caso da minha escola é bem focado, o público que me procura ou são os próprios donos, né, ou no caso um chefe ou subchefe, assim, uma pessoa bem focada que quer uma especialização. Então, no meu caso, é um pessoal formador de opinião mesmo que vai ali definir, vai elaborar o cardápio e ponto final. Né? Mas tem alguns outros lugares que aí tem um pouquinho de tudo. Né? Mas é bacana, eu tive recentemente um curso aí de uma aluna minha que tem um restaurante na Vila Madalena, bem bacana. E ela é chefe do restaurante e esteve lá todos os dias pela manhã, fazendo o curso durante um mês e impressionante, é bacana. Assim. Então acho que tem que buscar isso daí, independente se ela vai fazer ou não, mas ela sabe pelo menos como exigir para o funcionário dela. Diego, falando ainda na sua escola, da onde que surgiu essa ideia? Por que você resolveu montar uma escola? Eu queria que você falasse também como que é o seu dia a dia, seu trabalho, o que significa para você? De montar a escola foi justamente pela dificuldade que eu tive de acesso à informação, de aprendizado e tal. Então eu prometi para mim que um dia quando eu soubesse um pouquinho e tivesse alguma condição, eu iria repassar o meu conhecimento, né?
Só que eu não imaginava que isso fosse acontecer tão cedo, eu imaginava que fosse acontecer lá com meus 40 anos, tal, não com 29 como eu estou agora. Mas a vida é uma caixinha de surpresas, as coisas acontecem assim, quando a gente menos espera. Então a escola realmente veio com isso, veio com o intuito de formar bons profissionais para representar a nossa confeitaria brasileira aqui dentro e fora, né? Eu viajei bastante, vi que há um tempo atrás, né, eu diria que uns 7 anos atrás, um pouco mais, quando ia para fora o pessoal não tinha aquele respeito tão grande pela gente. Hoje já tem um respeito maior, primeiro pelo Brasil estar em ascensão, então o Brasil é a bola da vez, e segundo porque sabe que existem alguns bons confeiteiros no Brasil que sabem de fato fazer confeitaria. Né? Então é bacana, assim, então a ideia da escola é realmente isso daí. Agora, com relação ao meu dia a dia, hoje em dia eu estou basicamente dentro da escola o tempo todo. Eu chego lá, estou lá das 7 da manhã até as 10h30, 11 horas da noite todos os dias. Então é uma jornada um pouco pesada, assim, mas eu acho que é uma coisa que eu fiz que eu realmente estava ciente disso e que eu faço com paixão. Então o tempo voa e é o maior prazer estar lá, dividindo meu conhecimento com as pessoas mais diferentes possíveis e mais incrível que são no Brasil inteiro. Né? Então foi bem interessante. Como é que foi, Diego, essa saída dos restaurantes para uma escola, para montar uma escola? Você é caracterizado na sua carreira, quem acompanha sabe, você tem essa inquietação de fazer coisas o tempo inteiro. Você tinha um pouco, não tinha tanta liberdade nos restaurantes como você gostaria? Isso foi um dos motivos? Com certeza sim. Né? Acho que por mais que você seja chefe de confeitaria de um restaurante, você tenha lá seu cargo e tudo mais, ainda tem um chefe de cozinha acima de você, que de uma certa forma vai definir como as coisas encaminham. Né? Então, eu, né, digo por mim assim, eu como realmente sou um cara inquieto e minha cabeça está sempre em funcionamento, né? Dormir é uma dificuldade, porque eu estou sempre pensando, então ficar fixo em um lugar sempre foi extremamente difícil para mim. Né? Não somente na época dos restaurantes, antes, né? Então eu não entendia por quê, eu passava num lugar, ficava 6 meses, 1 ano e já saía fora. Assim. Depois que eu fui ver que o meu negócio realmente era empreender e estar em constante mudança. Né? Hoje com a escola, eu posso fazer isso o tempo todo. Eu tenho um curso fechado, as receitas, né, as receitas são sempre iguais para os cursos, mas se o aluno que fez o curso hoje fizer amanhã, as decorações são sempre diferentes, porque elas vão de acordo com o meu humor no dia, com o que eu pensei, com o que eu vi. Então, é bacana. A escola me dá uma liberdade absurdamente maior do que trabalhar em restaurante. Mas, de qualquer forma, é ótimo, né, para qualquer pessoa trabalhar dentro de restaurante, dentro de uma confeitaria, aprender a ter regras, a seguir padrões. Né? Acho que isso é fundamental para a nossa área. Mas você acha que em contrapartida falta um pouco dessa inquietação que você tem no mercado, de coisas novas? Isso é uma coisa que você passa nos seus cursos também? Quem eu acho que assim, hoje, de uma certa forma, eu vejo que as pessoas que me procuram, elas querem coisas diferentes, querem coisas malucas, querem inovação. E às vezes, dependendo do lugar que você está, você tem sim essa limitação. Você não pode, poxa, agora eu vou trabalhar ao invés de trabalhar com a tal da framboesa, hoje eu vou colocar grubichama no lugar. Pronto, acabou, né? Então você sabe que de repente o dono do lugar não sabe o que é grubichama, sabe que o público dele não sabe o que é, aí tem medo de estragar, então não, vamos manter aqui. Então vamos, é o medo do novo, né? E o medo do novo ele não é só na gastronomia, é na vida como um todo. As pessoas têm dificuldade em ousar, dificuldade em experimentar coisas novas. Talvez seja uma questão um pouco mais voltada para o consumidor final mesmo, né? Porque no restaurante ele não tem uma expectativa que ele teria numa doceria, num lugar específico para aquilo. Supostamente, né, do meu ponto de vista, eu acho que, dependendo do restaurante, logicamente, ele tem que ter uma expectativa ainda maior do que uma confeitaria. Né? Então, você vai num restaurante que é renomado, que está estrelado, etc., você vai esperando um jantar excepcional e um fechamento tão excepcional quanto ou ainda melhor. O que às vezes a gente não vê em certos lugares. Né? Então você tem um jantar que é sensacional, o cara come e fica pensando naquilo, mas quando chega na sobremesa, morre naquele famoso creme de papai ou essas coisas básicas que são gostosas, mas é o mesmo. Né? Não acrescenta nada para a experiência. Inclusive, eu até estava pensando exatamente nisso, Diego, nessa abordagem da sobremesa no restaurante. A gente vê muito coisas pré-prontas, tem aqueles congeladinhos que pede na hora, sorvetinho e tal.
isso estraga, não é que estraga, mas de repente pode ser melhorado, né? Só que em contrapartida, você acha que é muito difícil um restaurante que não tem foco em confeitaria conseguir trabalhar isso? Quais são as alternativas? Ele tem que contratar ou existe uma outra forma? Assim, olha, o que eu vejo em todos os restaurantes que eu passei, tanto trabalhando como consultoria, é que a área de confeitaria, ela é a mais esquecida de todas, né? Então, quando você fala assim, você entra no restaurante, isso é a área de confeitaria. Tá ali. Ali no canto da lavagem, você sabe, tipo, os caras simplesmente deixam o espacinho sobrar, o cara tem que se virar naquilo. Então, eu já vi em muitos lugares que tem um confeiteiro cheio de vontade, mas com uma estrutura terrível, né? Ou às vezes com uma estrutura bacana, mas só que a ausência de um profissional que esteja à altura, né? Então, é um pouquinho difícil isso. Mas na grande maioria das vezes o que eu vejo realmente é que a profissão de confeiteiro, ela ainda não ganhou o valor devido que ela realmente tem, né? Então, isso eu acredito que é um trabalho de formiguinha, é a formação do profissional, é o consumidor exigindo produto de qualidade. Então, tudo vai fazer com que, de repente, um restaurante tenha uma confeitaria à altura dos pratos salgados, a confeitaria sirva sobremesas excepcionais. É a evolução da área que eu acredito que vai chegar, mas vai demorar um pouquinho ainda. Eu sempre bato na tecla aqui, Diego, sobre o gestor. É o gestor que tem que ter a consciência disso, né? Inclusive, na nossa próxima edição da revista Cozinha Profissional, vou pegar o gancho aqui, vai ter uma matéria no plano de negócios que é a terceira da série. A gente para quem está acompanhando, a gente está fazendo ali uma série, vão ser 5 matérias para formação, para como você fazer um plano de negócios. E a nossa próxima edição vai falar exatamente sobre equipe. Nessa edição nessa matéria, tem um exemplo de como é a brigada francesa. Então, como que deve ser montado. Inclusive, tem o pessoal que trabalha com doce também, né? Então, bem interessante. É difícil você ter um confeiteiro, você ter um barista que vai tirar o café direito. Mas, enfim, tem sempre que buscar o ideal ali, né? Juliana? Eu gostaria de entrar aqui com o internauta, né? Que eu acabei de receber uma pergunta. A Natália Alvarez, pelo chat da AltV, queria saber a sua opinião sobre a relação entre o valor pago pelos cursos de qualificação da área e o valor dos salários. O que eu acho que a pessoa tem que pensar, né, é que assim, o valor do curso é um investimento em você. Então, eu não sei até que ponto que você pode falar, isso daqui é caro, porque é um investimento para o resto da tua vida. O valor do salário, ele depende muito do lugar para lugar. Então, eu já vi, não sabe realmente, já vi confeiteiros que ganham salário mínimo, assim, confeiteiros que ganham muito mais que muitos chefes de cozinha. Isso é uma coisa que, assim, depende de você, do local que você vai trabalhar. Então, o salário, eu não sei, o salário é difícil de previsar. Assim, de repente, hoje, o salário base é um salário que ainda não é tão bacana, né, se for pensar, se for analisar de fato. Mas você pode, é tudo realmente assim, até onde você quer chegar, qual é o seu objetivo final. Você pode ultrapassar isso daí tranquilamente, mas tem que batalhar, né? E aí o batalhar exige um investimento pessoal, que é curso, que é viagem, que é literatura. Então, investir em você, não sei se dá para dizer que é caro. Eu acho que, na verdade, é um investimento, é o melhor dos investimentos e o mais barato de todos, porque conhecimento ninguém tira. Então, é tudo uma questão de estudar bastante e buscar pelo melhor sempre. Perfeito. E só para a gente terminar aqui, né? Estamos chegando ao final do primeiro bloco, mas ainda nesse assunto, só para a gente fechar essa questão, você acha, Diego, que em confeitaria essa questão de fazer cursos, módulos de outros cursos é importante para quem vai trabalhar e sempre se atualizando? Não, com certeza, né? Eu acho que a pessoa tem que buscar o máximo de informações possíveis. De repente, tem cursos livres lá que interessam muito, vai e faz. Realmente é isso. Quanto mais informação ela tiver, melhor. Desde que sejam informações que ela tenha muito interesse, até informações que eventualmente não interessem tanto, mas não se sabe no futuro o que a tua profissão pode exigir. Então, o que puder, né, acho que invista o máximo possível em todo o conhecimento que tiver à disposição. A gente está no setor que tem esse dinamismo. A gente teve até um tempo atrás, falando sobre confeitaria, a ascensão dos cupcakes, que apareceu do nada, agora todo mundo vende cupcake e todo lado tem, né? Que, aliás, eu adoro, enfim. Mas não vou entrar igual os pessoais aqui. A gente vai para o intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente volta aqui com o Diego.
A gente está aqui na Granja Viana, filmando a campanha de Neosaldina de 2013. É isso aí, Paulo Pamonha de novo, trazendo mais dor de cabeça para o povo. A assinatura da campanha de Neosaldina 2013 é para vários tipos de dor de cabeça, o Brasil chama Neusa. Já que a gente tem a nossa heroína Neosaldina para resolver essa dor de cabeça que o Paulo tanto causa nas pessoas. Por que a gente resgatou o Paulo Pamonha? Porque foi um sucesso. O consumidor gostou muito. E aí dentro do brief, né, de mostrar que se você tiver uma dor de cabeça pequenininha, você também pode usar a Neosaldina. Então a agência trouxe a ideia, né, de trazer o Paulo Pamonha pequenininho. O processo de criação desse filme ele foi muito divertido e pra gente o que foi mais legal, o que pareceu mais emblemático era essa situação onde o Paulo sorrateiramente pode aparecer em qualquer lugar, pequenininho, acossando você no seu dia a dia. O Paulo Pamonha vem em miniatura. Ele vem em miniatura, eu acho que ele vem mais frenético, mas é o mesmo Paulo Pamonha de antes. A gente tem, na verdade, 2 dias de filmagem, tem muitos ícones, muitos detalhes, é figurino, são ícones de Paulo Pamonha, são ícones pequenos, ícones grandes. Para continuar o sucesso da campanha de 2012, contamos de novo com a O2. Esse filme é um filme bem técnico, um filme em que a gente está fazendo em 2 partes, né? A gente está fazendo agora a parte aqui do personagem, o Paulo Pamonha, da Kombi. E a gente já fez a primeira parte no lugar onde a gente vai aplicar tudo isso. Uma grande novidade é a presença de ícones gigantes que vão contracenar com Paulo Pamonha, que vai dar aquela sensação, sabe, de querida encolher as crianças? A questão toda é a escala, né? E não é só a escala da pessoa, é a escala da lente, é a escala da altura. A câmera que estava na altura do olho de uma pessoa, agora ela está a 8 metros e por aí vai. Aqui a gente tem, na verdade, 2 objetos, como é uma caneta e a Kombi também. E a gente vai aplicar depois. Em cima, embaixo, chega requebrando que eu vou raspando o tacho. A marca sempre trouxe em todas as campanhas esse toque de humor. A gente inovou em 2012, Neosaldina ousou em trazer o Paulo Pamonha, que é um ícone reverente. Ele tá de novo em 2013, ele vai trazer o tom de humor que a gente precisa, porque ele vai continuar dançando a dança da bundinha. Para vender pamonha, nada melhor que fazer a dança da bundinha. Olha lá, Pamonha, tá quentinha. Dança da pamonha, balança a bundinha. Em cima, embaixo, chega requebrando que eu vou raspando o tacho. Tchá, tchá, tchá! Xixi no banho! Queremos que todos façam! Homens, mulheres, crianças, brasileiros ou não, nobres, plebeus, músicos, desportistas, pessoas que são metade homem e metade monstro, coisas do além, lendas brasileiras, lendas gregas, pessoas boas, pessoas não tão boas, gênios da arte, gênios da ciência, trapezistas, amantes, pessoas de outros planetas, fenômenos do cinema. Enfim, se você vai xixi, tá convidado. Faça xixi no banho. Ajude a Mata Atlântica. De volta com Cozinha Profissional TV, aqui com a participação do chefe confeiteiro Diego Lozano. Diego, vamos falar aqui um pouco sobre a sua participação no canal Bem Simples. Você participava do programa Confeitaria. Inclusive tinha a participação do Rogério Shimura também, que foi nosso bate-papo recente da revista Cozinha Profissional. Um ótimo profissional na área de panificação também, confeitaria. Como foi essa experiência de trabalhar, mostrar as receitas no programa? Você pôde criar mais? Como foi a interação até entre todos os chefes que participavam? Você aprendeu, trocou experiência? Eu vou dizer que assim, realmente é uma experiência sem igual, né? Quando eu entrei no Bem Simples, o canal estava começando também, não imaginava o que ia acontecer e me surpreendi absurdamente. A primeira temporada, nota-se que nós estávamos um pouco frios, assim, sem saber para onde ir, e depois na segunda temporada foi excepcional. Então, a gente pôde soltar um pouquinho mais e tal, e até realmente a abrangência do programa foi surreal, né? Ao ponto de, hoje, em vários lugares que eu vou, o pessoal reconhece de uma certa forma. Então, valeu pela exposição muito na mídia, né? E vale até hoje, com certeza.
e pelo grupo que formou, né? Então, o pessoal sensacional, eu já conheci uma parte deles e, pô, a gente tem amizade até hoje, tá? É bem bacana, assim, é bem bacana, é um programa que eu adoro fazer. E como que você selecionava o que você ia passar ali no programa de receita, de conhecimento? Você ia mais pro lado que era um pouco mais simples ou tinha uma complexidade? Não, eu sempre tentei manter bastante o meu estilo de trabalho. Então, que nem agora na segunda temporada, eu fiz somente receitas com ingredientes brasileiros, então releituras de alguns clássicos, criações. Então, eu tentei seguir bastante o meu estilo de trabalho, sem pensar em simplificar tanto. Até me peço perdão pro pessoal de casa aí, que às vezes as minhas receitas não são tão simples, mas é o meu estilo de trabalho. Então, eu gosto de ousar e às vezes ousar se torna um pouquinho mais complicado de fazer. Então, Tiago, o que você acha que o país tem de melhor assim, em relação a ingredientes para confeitaria? As frutas, com certeza, né? Nós temos uma infinidade de fruta absurda, assim, que, sinceramente, eu acho que, sei lá, 20% da população brasileira deve conhecer uma parte disso daí. Então, tem muita coisa a ser explorada por nós brasileiros, que são excelentes, né? Eu diria que, quando eu comecei a fazer confeitaria, eu achava que ser chique, né? Ser elegante na confeitaria era utilizar pistache, framboesa, amora, essas coisas que vêm de fora. E com o passar do tempo, hoje eu tenho plena certeza que ser chique, ser sofisticado é usar o que é nosso, né? Então, pistache, framboesa tem em qualquer lugar do mundo. Agora, as nossas frutas aí, como cupuaçu, cajá, grumichama, cumaru, etc., só a gente tem e vale a pena ser utilizado muito bem, muito bem. Diego, isso é uma questão de pátria mesmo? Desculpa, não consigo. Ou é uma questão mais de gosto mesmo? Você gosta do produto? Eu acho que é uma mescla dos dois, né? Eu acho que hoje em dia é um dever meu, então sempre fui bastante patriota e é um dever meu valorizar a bandeira do Brasil onde quer que eu vá e por gosto também, né? Então acho que a partir do momento que você se permite provar novas coisas, você tem o direito de gostar muito ou não gostar nem um pouco, né? E graças a Deus tudo que eu provei hoje de frutas do nosso país eu fiquei assim apaixonado. Eu não tenho muitas palavras para descrever assim a paixão que eu tenho pelo que o nosso Brasil pode nos oferecer, que são extremamente mais ricas que qualquer outro lugar do mundo. Assim. Vale a pena. Você bateu muito a cabeça, Diego? Porque era um produto, fruta às vezes é um produto complicado para você cozinhar, fazer compota, tem o ponto certo. Você bateu muito a cabeça com isso também? Ou não? Bati e continuo batendo, né? Não é fácil você trazer determinadas frutas. Hoje eu tenho uma pessoa que me traz fruta, obrigado Antônia, né? Ela me fornece as polpas mais estranhas possíveis. Quando ela consegue alguma coisa nova, ela vai lá e me oferece. Então eu tenho acesso a ela hoje, mas ainda assim é difícil de conseguir isso em escala, etc. É uma coisa nossa mesmo assim para ser usada aqui, né? Não é uma coisa que, sabe, a produção é muito artesanal e tudo mais, é uma coisa que se você for falar, vamos mandar para fora, isso ainda é um pouco difícil, né? Mas é bom para a gente valorizar e quando os gringos vierem aqui, eles provarem e se apaixonarem. E voltarem para comer, né? Com Você acha que isso ainda é uma falha, assim, por exemplo, os chefes, confeiteiros, eles pegam mais os modelos dos países de fora, os ingredientes e esquecem, assim, de realmente pegar e explorar o que a gente tem aqui no Brasil. Você acha que isso é uma falha dos chefes? Eu acho que assim, o que eu vejo é que quando as pessoas, quem está começando em confeitaria, independente de ser jovem ou mais velho, ele pega lá um livro importado, alguma coisa, ele vai se basear naquilo e vai seguir aquilo ali, entendeu? Então, como confeitaria é receita, à risca, às vezes o cara tem medo de substituir um outro ingrediente. Com a prática, você nota que você pode fazer o que você quiser com confeitaria, desde que você tenha as técnicas e tudo mais. Aí cabe a pessoa se interessar em buscar informações do que é nosso, né? Então, você vê que tem muita gente com conhecimento que não busca porque não gosta ou porque nunca provou, e tem outros que realmente não sabem nada, né? Então, falta informação. É o que a escola, eu acho que no caso eu e alguns outros profissionais estamos tentando fazer, né? Tipo, divulgar ao máximo o nosso país. Diego, não sei se você vai concordar com essa afirmação, mas a gente entrevistou há um tempo atrás o chefe Lohan, e ele comentou sobre essa questão da culinária francesa. Vou trazer isso um pouco para explicar direitinho onde eu quero chegar. Ele mencionou que a culinária francesa ela tem técnicas, mas que não necessariamente você precisa usar ingredientes e receitas francesas, mas que você pode usar aquelas técnicas. Você acha que na confeitaria também existe isso? Técnicas, de repente, que não são brasileiras,
para fazer receitas com ingredientes brasileiros? Com certeza, né? Acho que, assim, se for falar realmente com relação à gastronomia, acho que gastronomia, confeitaria de base é a francesa, isso é fato, né? Eles são perfeitos nisso, eu admiro demais. Com relação, de repente, à inovação, nós temos, no caso, eu admiro muito os espanhóis. Hoje é sensacional o quanto que eles inovam e tudo mais. Se eu vou falar da mescla dos dois, Japão. Japão acho que pegou um pouquinho de cada e tá, hoje o Japão é uma das maiores potências da confeitaria mundial. E eu acho que nós brasileiros, de uma certa forma, podemos seguir nisso daí, né? Então, acho que nós temos bases, sim, que são muito boas e devem ser respeitadas, porém, a gente pode muito bem transformar isso para a nossa realidade e utilizando nossos ingredientes, nossos produtos, é possível. Você fala de influência espanhola, você está falando sobre o Ferreira, a questão da gastronomia molecular, que isso pode ser aplicado? Não, assim, particularmente eu não sou fã da gastronomia molecular, eu tenho outros chefes, confeiteiros mesmo que eu aprecio demais, sempre apreciei, já tive o prazer de trabalhar junto, estar ao lado, que Oriol Balaguer, Ramon Morató, Paco Torreblanca são grandes nomes da confeitaria espanhola e tem um estilo de trabalho muito parecido ao meu, assim, bem bacana. Queria até voltar um pouco aqui, a gente estava falando sobre a questão dos ingredientes brasileiros. Eu assisti uns vídeos, né? Eu já sempre assisti vídeos seus na internet, do Bem Simples, enfim. E uma coisa que é marcante são suas lembranças, né? Você está sempre falando que aquela receita era da sua avó e você mexeu, não sei o quê. Isso você tem até hoje, isso é fundamental? A receita de vó ainda faz sucesso? Como que é? Com certeza. Acho que qualquer cozinheiro, né, ele tem memórias gustativas afloradas, assim. Então eu tenho determinados momentos da minha vida que foram muito marcantes com relação à comida e que eu trago até hoje, né? De uma certa forma, eu pratico a releitura nisso, então um bolo da minha avó, que hoje eu reescrevi de uma forma diferente, ou uma sobremesa que eu provei em algum lugar, que hoje eu reescrevo. Então, acho que isso é fundamental para te dar ainda mais força de criar e de inovar. É bacana, né? Porque tudo que, de uma certa forma, falando de uma forma comercial, tudo que tem história vende muito mais facilmente, né? Então, é importante que você tenha uma história que as pessoas sentem, né, com mais intensidade aquilo ali, né? O momento que elas estão vivenciando. Você cria um lado emotivo da comida, né? Uma coisa de lembrança tem que ter. Em relação a essa emotividade toda e de lembranças, você pensa em lançar livro? Você tem algum livro lançado também? Não, assim, é o meu próximo objetivo, com certeza, assim, eu não vejo a hora de começar. Já tive algumas reuniões aí de dar início, mas não é uma coisa tão simples assim, porque eu imagino, né? Eu tenho a intenção de fazer um livro que vá pegar, de uma certa forma, vai instruir bastante o profissional brasileiro e um livro que possa ser comercializado fora. Eu acho que hoje o meu trabalho tem qualidade para aqui dentro do país e fora. Eu já estive dando aula fora do país e você vê, e é bacana ver o quanto que o pessoal respeita o trabalho e etc. Então, eu quero fazer um livro muito, muito bom, sabe? Então, é uma coisa que vai tomar um certo tempo, mas com certeza é o meu próximo passo. Tá nos projetos. Sim. Maravilha, a gente vai ficar aguardando. Se é assim que você tiver esse livro, você avisa a gente que a gente com certeza já quer conhecer também. Diego, falando ainda sobre essa questão de mercado, o seu conhecimento, premiações, quais foram as premiações que você ganhou e quais foram as mais importantes, por quê? Bom, tem um bocado, assim. Hoje de manhã eu tive que mandar um mini currículo para um evento que eu vou fazer em Recife e tem bem mais de 15 premiações lá. Eu sempre fui um apaixonado por campeonatos, né? Eu acho que eu gosto de me colocar no limite, assim, de ver realmente até onde eu posso chegar. E eu participei de inúmeros campeonatos. Eu diria que de 2005 até hoje, assim, eu participei de todos os campeonatos que eu tive acesso, né? Ganhei uma grande parte deles, mas, assim, com certeza até hoje, né, o que eu falo para todo mundo, o campeonato que tem maior exponência na minha vida, assim, é um que eu ganhei em 2007, que foi uma seletiva para o Campeonato Mundial de Chocolates, que chama World Chocolate Masters, que é realizado por uma empresa belga de chocolates. E eu ganhei aqui na época no Brasil como o melhor chocolateiro, e daqui eu tive a possibilidade de representar o Brasil na final da Copa Mundial lá em Paris. Então, lá em Paris, lógico, na época, assim, a estrutura muito ruim, pouca ajuda de todo mundo, então não tive um resultado, assim, nada excepcional. Eu tinha 21 países, eu fiquei em 19º ou 20º, alguma coisa assim. Mas, de qualquer forma, foi uma experiência sensacional e eu voltei de lá uma outra pessoa, sabe? Eu voltei com mais visão e cheio de vontade. Então, de todos esses até hoje, esse ainda é um campeonato que mais marcou minha vida.
Que é exatamente um que você não teve uma colocação que você conseguiu. Mas sabe, eu acho que de ter ido lá, até hoje, o único brasileiro que foi participar, então eles têm um cantinho guardado aqui, assim, excepcional. Vale a pena, para quem nunca conferiu esses campeonatos, a gente como jornalista, a gente só acompanha, já acompanhei, é muito interessante assistir, mas a gente tem profissionais ali que trabalham de uma forma impressionante. Você fica olhando, é uma concentração, não sobra um tempo, Diego, no seu caso, por exemplo, para você olhar o que está em volta, o que os concorrentes estão fazendo, porque isso é importante de certa forma, né? Eu tenho duas passagens engraçadas que quando eu estava lá em Paris, eu realmente achei que eu estava assim, botando para quebrar, né? Eu falei, nossa, estou mandando muito bem e tal, porque eu tinha treinado bastante. No que eu olhava para o lado, os caras estavam, tipo assim, muito à minha frente, sabe? Eu falava, meu Deus do céu, não consigo acompanhar os caras. Porque o treinamento deles era muito mais intenso. Então, sobrava o mínimo de tempo possível, era, sabe, aquela respirada, olhar para o lado e voltava. Mas aí, depois de um tempo, eu falei assim, eu não devo olhar tanto, porque senão eu vou me magoar, sabe? Aí eu foquei só no meu e mandei ver, assim. Então, é legal. Sobra um tempinho, mas às vezes é melhor você focar no seu. Perfeito. Diego, a gente está aqui chegando ao final do programa, mas ainda tem uns 5 minutinhos aqui. Falar sobre a sua escola. Quando que você abriu essa escola? A gente já falou aqui o porquê, né? Mas enfim, qual que é o perfil da sua escola? Você falou sobre profissionais, tem gente que não é profissional, tem gente que quer ser. Qual que é o perfil da escola de confeitaria? De uma certa forma, o foco da escola é profissionalização, né? Então, eu tenho... Hoje, a maioria das pessoas que vão até a escola são pessoas que já trabalham na área ou que têm interesse em montar um negócio, né? Então, acaba sendo mais profissional. Mas, tenho recebido uma demanda grande de pessoas, de entusiastas, de amadores, e são todos muito bem-vindos sempre, né? A gente direciona para determinados cursos que estejam de acordo com elas e as pessoas fazem o curso numa boa, tranquilamente. Então, a escola, graças a Deus, está indo bem assim e bem focada no meu objetivo mesmo. Perfeito. Diego, vamos voltar já para falar da escola daqui a pouco. Antes, só queria que a Juliana lesse aqui, tem uma pergunta do internauta aqui. Isso, eu estou com a Patrícia Vieira aqui no chat da UTV e ela quer saber o que você acha dos produtos semi-industrializados, tipo de misturas e recheios prontos para vender, para bolo. Sim. Particularmente, hoje, eu não utilizo esses produtos, eu não tenho nada contra, mas eu faço questão de desenvolver meus próprios produtos, né? Eu acho que isso é uma solução das indústrias para um mercado que, às vezes, é uma necessidade, né? Então, você, de repente, tem tanta produção que não consegue produzir determinados cremes básicos e as indústrias fornecem soluções. Porém, eu imagino que a partir do momento que você usa isso daí, você deixa de ter um ou outro segredo, assim. Não que a gente tenha um segredo das nossas receitas e tudo mais, mas, de repente, é o mesmo creme que você tem, 1 milhão de outras empresas podem ter igual, sabe? Então, eu sou a favor de fazer tudo artesanalmente, do início ao fim, assim. Perfeito. A resposta à pergunta da Patrícia. Voltando aqui, Diego, sobre a escola, quais são os cursos que você está oferecendo lá hoje, os específicos, os mais abrangentes, quais são os principais? Hoje eu tenho, assim, um dos que são mais procurados lá na escola é o intensivo de confeitaria e o super intensivo. É um curso com duração de 80 horas, que pode acontecer em um mês, que no caso é um intensivo, seriam 4 horas por dia, todos os dias da semana. E eu tenho o super intensivo, que é o mesmo conteúdo, porém ele finaliza em 10 dias, sendo 8 horas por dia. Esse é um curso, assim, o mais completo que eu tenho para quem quer de fato montar um negócio, quer melhorar ainda mais a vitrine, né? Porque a gente passa em chocolate, petit four, tortas francesas, monoporções, então um pouquinho de tudo o cara sai de lá realmente preparado para montar alguma coisa, né? Fora isso eu tenho os cursos livres, que aí eu tenho cursos de macarrão, tenho cursos de cupcake, de pasta americana, de eclair, de chocolates, aí todas as vertentes possíveis da confeitaria, chocolataria a gente tem. Tem também cursos de sorvete, que a gente está começando agora nesse mês aí, um curso de formação de sorveteiro. Quem está com você lá, Diego, na escola? Você diz o que em relação a funcionários? Os professores que estão dando aula junto. Hoje eu tenho a minha equipe da escola de professores, né, que tenho a chefe Mariana, tenho o chefe Mário, chefe Emília, chefe Jane, chefe Pablo, que são os meus diretamente da escola e ministram os cursos, alguns cursos nós temos e outros de longa duração. E fora eles nós temos aí a chefe Fabiana Borrego, que cuida da parte nutricional e tudo mais, então assim, doces funcionais, etc.
Temos o chefe Lucas Corada, que apresenta o programa comigo, que faz alguns cursos bem bacana. E tem a chefe Juliana Cupini, que cuida mais da parte de bolos de casamento, etc. E também um outro chefe, que é o Rodrigo Prandini, que está fazendo agora só esculturas em bolos. Então, uma coisa bem bacana e inovadora. Assim. É um mercado bem amplo, né? Eu sempre gosto de perguntar para quem trabalha com essa parte do ensino, as pessoas elas ficam um pouco assustadas com a seriedade, com a complexidade, pessoas que de repente já trabalham até no setor e estão acostumadas com uma rotina um pouco mais simples, talvez até às vezes errada, né? Infelizmente acontece. Tem muito esses alunos que chegam e ficam um pouco impressionados, assustados com a seriedade que tem que ter ali. Assim, eu faço o possível para que seja uma coisa agradável, né? A temática é séria, o curso é mais despojado, assim. Mas eu vejo que tem muita gente que entra e às vezes de muita coisa que aprendeu acaba se surpreendendo porque às vezes aprendeu de uma forma errada ou sei lá, tinha uma técnica diferente. Então tem muita surpresa por parte das pessoas, mas é uma surpresa positiva que só agrega para a área. Perfeito, Juliana. Eu queria que o Diego deixasse aqui os contatos dele e falasse de algum curso, os próximos cursos que virão. Assim, para quem quiser acompanhar a grade de cursos, né, e o que acontece no dia a dia da escola, hoje a gente tem a página no Facebook, que é a Escola de Confeitaria Diego Lozano, e tem postagens diárias de quase todos os nossos cursos. Terminou um curso, a gente posta, é bacana. O pessoal fica, acho que, mais atiçado ainda em fazer. E lá tem as programações e tudo mais. Para quem quer acompanhar um pouquinho mais do meu trabalho, do meu dia a dia mesmo, mesma coisa do Facebook, é o chefe Diego Lozano. E aí lá eu posto bastante do que eu faço, as minhas viagens, trabalhos e etc. Né? E, bom, e se precisarem de informações mais específicas, pode mandar um e-mail, que é no cursos@escoladeconfeitaria.com.br. Hoje, realmente, o nosso curso mais procurado aí é o intensivo de confeitaria, que é um curso que eu acho que é bem bacana. Fora isso, nós temos todos os outros. Então, eu já conheço bem de confeitaria, mas não sei fazer macarrão, por exemplo. Então, vai lá, procura o curso de macarrão. E em uma tarde você resolve todas as suas dúvidas e fica pronto para fazer macarrão onde quiser. Então, tem bastante curso bacana aí. Tenho certeza que tem gente que está pensando aqui sobre esses cursos que trabalha com gastronomia, com confeitaria. Sempre tem essa dúvida. Como que é a dinâmica dos seus cursos? Tem parte teórica, tem parte prática? Sim, normalmente nós temos a parte teórica, que geralmente a parte teórica eu foco nas soluções dos problemas, dos principais problemas. Todo mundo que chega à escola chega com uma dúvida, tentei fazer isso, deu errado e tal. Então a gente foca na solução desses problemas e depois na parte prática. Os cursos na escola são todos práticos, para grupos de no máximo 8 pessoas, então eu tento fazer uma coisa bem exclusiva. Todos trabalham em duplas, em bancadas, né? E tudo que é feito em aula é reproduzido pelos alunos. Eu não tenho, geralmente de parte teórica mesmo, é pouco, que a gente tem muita prática e vai trabalhando nas dúvidas em cima da prática. Então, e uma facilidade que muita gente gosta é tudo mise-en-placeado, tudo pesado. Então o aluno chega, ele tem todas as receitas já prontas para a aula, o que ele tem que fazer é se focar na preparação e tentar atingir o melhor resultado possível, solucionando as dúvidas dele. As mise-en-place é sempre importante para qualquer coisa que você faz na cozinha, né? É uma prática que tende a melhorar 100%, pelo menos, do trabalho ali na o pessoal entende, eles veem como é que funciona a nossa metodologia e é bacana, assim, isso facilita muito. Perfeito. Só vou pedir para você passar de novo o site, Diego, o pessoal entrar. Não precisa passar dele, já passou. Só repetir o site. Bom, o site nós temos aí escoladeconfeitaria.com.br. Ele provavelmente não está com a agenda já desse mês atualizada, então por isso que eu sempre recomendo o Facebook, que é onde a gente manda, é uma interação muito mais rápida, né? Então é só acessar lá o Escola de Confeitaria Diego Lozano que vai encontrar toda a programação. Maravilha, então. Obrigado, Diego, chegamos ao final aqui do programa. Obrigado pela sua participação. É um prazer receber você aqui. Juliana? Diego, obrigada mais uma vez. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. E eu queria só deixar mais uma vez os nossos contatos aqui. O Twitter é @cpfoodservice. O nosso Facebook é /Revista Cozinha Profissional. Nosso e-mail redacal@cozinhaprofissional.com.br. Muito obrigada e até o próximo programa. Perfeito, Juliana. Lembrando que esse programa ele vai estar logo mais no nosso site. E eu esqueci de falar aqui no começo do programa, mas vou falar agora. A votação para o Prêmio Cozinha Profissional Marcas de Destaque 2013 já está valendo no nosso site, é só você entrar lá, tem um linkzinho. A gente também tem umas assinaturas que a gente vai sortear entre o pessoal que votar.
nesse prêmio, está bem interessante. Já é aí o 4º ano que a gente está fazendo, sai uma revista interessante, sai um reconhecimento de marcas. A gente sempre fala, né, não é a marca que mais vende, não é a marca que tem melhor desempenho, enfim, é a marca que te vem à cabeça em diversas categorias ali, desde o arroz até um forno combinado, utensílio, enfim. Volta lá, qualquer informação sobre isso também, entre em contato com a gente pelo Twitter, pelo Facebook, no redacal@cozinhaprofissional.com.br. Como eu disse, esse programa aqui, só entrar no nosso site logo mais que vai estar lá, você que pegou no meio, você que quer rever, só entra lá, fica à vontade. Obrigado pela participação de vocês aqui, os internautas que participaram com a gente aqui no computador da Juliana, e até a próxima segunda-feira.